Paz do Senhor Jesus a todos. O tema hoje que queremos estudar aqui na Bíblia, um pequeno estudo, é: o que tenho que fazer para ser salvo? Se alguém te perguntar, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Por gentileza, abra aí em João, aí depois de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui no Evangelho, não é nas cartas, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Capítulo 3, verso 36, que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se manter rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a resposta para quem te perguntar: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Para qualquer ser humano nesse cosmos, nessa terra que nós habitamos, ser salvo, ele precisa crer. Crer em quem? Crer em Jesus que morreu na cruz. Não é crer numa autoridade, não é crer no homem, não é crer em ser humano. Ser humano não pode salvar ninguém, tá bom? Você tem que crer. Você tem que crer que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou. Você tem que crer em Jesus, que ele, sim, Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados e um dia te levar para a eternidade. Mas quem não crê, a ira de Deus está sobre aqueles que não crêem no Filho. Quem desfaz do Filho de Deus, quem não crê no Filho de Deus, a ira de Deus já está ali, a caminho dessa pessoa, porque não crê no Filho de Deus. Vamos ler outra referência que é muito importante. Atos 16, versículo 31. Atos 16, 31, que diz assim o texto bíblico. Oh, glória seja o nome do Senhor Jesus. E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos, você e toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. Então Paulo, eles falaram assim: Paulo, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Quando vê aquele tremor no cárcere onde Paulo e Silas estavam presos, e aqueles carcereiros se dobraram e disseram: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus. Não só você, mas como toda a sua família, Deus também vai salvar. Os irmãos observaram, a chave para ser salvo é crer. Não precisa muita coisa. As pessoas põem tanto obstáculo, mas a chave para ser salvo, para salvar a alma da condenação eterna, é crer no Filho de Deus. Vamos ver outra referência ainda. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos estão vendo que a chave está no crer. A chave está no crer. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que você precisa fazer para ser salvo é crer no Senhor Jesus. Se você crer no Senhor Jesus, você vai alcançar a salvação. Outra referência, aqui ainda no mesmo livro do Evangelho, né, de João, aqui depois de Lucas, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12, que diz assim, ó: mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Aos que crê no seu nome. Quer dizer, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Mas aos que crê, é chamado de filho de Deus, aos que crê no Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, glória a Deus. Você crê que Jesus morreu? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus está na eternidade? Você
crê que um dia você vai ver o Senhor Jesus, você crê que Jesus já perdoou seus pecados, se você crê, você já está salvo. Ninguém vai reprovar você se você crê em Jesus, se você crê e servir a Ele no caminho, obedecendo a sua palavra. Amém? Para nós encerrar, aqui João 5, 24 ainda, aqui no mesmo livro de João, capítulo 5, 24. Capítulo 5, 24, que diz assim, ó. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê, quem ouve e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê, ó o que é que o texto diz aqui. Em verdade lhe digo. Quem ouve a minha palavra e crê, quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, se você crê que Deus enviou o Filho, você, meu amigo, está livre do juízo eterno. Ninguém pode te condenar se você crê em Jesus, se você crê que Deus enviou o Filho e você serve a Cristo, você está salvo, meu amigo. Fica tranquilo. Então, agora, nas cartas de João, primeira carta de João, agora sim, primeira, segunda e terceira carta de João. Na primeira carta de João, capítulo 5, na primeira carta de João, capítulo 5, verso 10, diz assim, ó. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus e dá a respeito do seu Filho. Então os irmãos veem aqui, né, na primeira carta de João 5,10, aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê que Deus enviou seu Filho. Deus amou o mundo de uma forma tão grande que deu seu unigênito. A palavra unigênito quer dizer único, para perdoar nossos pecados e livrar nossa alma do sofrimento eterno. Deus abençoe.